Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. E conforme a gente havia prometido, retomamos com a mesma pauta da semana passada, que é o sistema prisional brasileiro. E também com os mesmos debatedores. Portanto, retornaram à mesa Dr. Flávio Durso, muito obrigada. Obrigado. Delegado Palumbo, Dr. Rossini e Magno Caurs. E essa semana também a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. E nós vamos abrir este programa aproveitando esta pauta, fazendo uma homenagem a uma mulher, uma mãe. Porque quando uma mulher se torna mãe, não há nada pior para ela do que perder um filho. Não há medo maior para uma mãe do que perder seu próprio filho. E ela perdeu a sua única filha, Ana Carolina Oliveira. Perdeu Isabela Nardoni, de apenas 5 anos de idade, no dia 5 de março de 2008. A menina teria sido morta por uma intervenção ali do pai, Alexandre Nardoni, e da então madrasta Ana Carolina Jatobá. Ana Carolina Jatobá cumpre agora a pena em regime aberto. E nos últimos dias, ela visitou o jazigo onde está enterrada Isabela Nardoni. Diante de tudo isso, nós conversamos com a Ana Carolina Oliveira e quisemos ouvir dela se ela acha que a sentença aplicada, se a pena cumprida foi o suficiente. E essa também é uma forma da gente homenagear essa grande mulher, uma mulher de fibra, que perdeu sua filha e retomou a sua vida, né? Juntou os cacos e retomou sua vida. Hoje ela é casada, mãe de 2 filhos. E fica aqui, Ana Carolina, o nosso carinho a você e a nossa homenagem. Vamos rodar? É difícil a gente não escutar essa situação e não se indignar. Eu, como você muito bem sabe a minha história, perdi uma filha, então ver tudo isso que a gente vem vivendo, de progressão de pena, saidinha, leitura de livro, é algo que deixa a gente extremamente indignado. Eu, como mãe, vítima, e toda uma sociedade que clama por justiça de tudo que a gente vem vivendo, e ver essa justiça tão branda, pelo menos o não cumprimento de pena em sua totalidade, enfim. Isso me deixa muito triste e chateada. E eu rezo todos os dias para que a gente tenha uma mudança, pelo menos em alguma questão dessas leis, para que a gente possa ter mais respostas, né? A Netflix fez um documentário sobre este caso, né, Isabela Nardoni, que hoje estaria aí nos seus 20 anos de idade, né, e teve sua vida interrompida de maneira brutal. E ainda eu assisti esse documentário, o que mais me chamou a atenção foi que a mãe, né, a Ana Carolina, ela sofre com a perda da filha e depois ainda sofre mais porque a defesa, na época então, pediu que ela ficasse isolada durante o julgamento, muito obrigada. O julgamento, ela ficou 4 dias trancada no fórum, numa sala, porque foi um pedido da defesa à época, né? Lamentavelmente. Ou seja, não bastasse ela sofrer pela ausência da filha, ela ainda teve que... Ela não pôde acompanhar o julgamento, né? E teve que ficar trancada numa sala. Eu me pus no lugar dela. Esse documentário é um trabalho belíssimo feito pelo Netflix. E aí, pessoal, agora a Ana Carolina Jatobá cumpre, já progrediu a pena e já está na fase da pena em regime aberto. E teve, inclusive, lá visitando o túmulo da menina. Isso é horripilante, né? Assim, eu li essa matéria e fiquei chocadíssima, por isso quis até fazer essa homenagem à Ana Carolina Oliveira. Queria ouvir vocês um pouco, porque eu queria voltar à pauta da semana passada falando um pouquinho sobre ressocialização, né? A gente fala que, claro, a gente tem que trazer de volta esse indivíduo para a sociedade, etc. Mas tem situações e tem crimes que é duro a gente defender essa bandeira, né? Queria ouvi-los. E, aliás, eu queria começar pelo delegado Palumbo, que participa desse documentário, porque, à época, participou da prisão do Alexandre Nardoni.
Exatamente. Eu trabalhava no grupo de operações especiais e quando eles foram presos temporariamente, venceu o prazo da prisão temporária e obrigatoriamente eles foram colocados em liberdade porque naquela época não se tinha ainda provas para mantê-los presos. Então eu fui até com a minha viatura no 89 DP, no Morumbi, coloquei eles no banco de trás, porque até então eles estavam para ser soltos, e a gente ia levamos até o IML para exames médicos legais, que é um procedimento comum. Só que dentro da viatura, eles começaram a dar risada, e eu me lembro que eu virei para trás e falei assim, qual o motivo que você está rindo? Sua filha morreu, você está rindo do quê, cara? Aí ele se assustou assim e parou de rir. E dentro do IML, eu presenciei ele dando risada com a Ana. Dentro da casa dos pais, nós presenciamos, eu e os policiais do GOI, ele dando risada junto com a menina. Então, para mim, é um casal extremamente dissimulado. O GOI, naquela época, fazia, por incrível que pareça, a proteção deles. E que pra gente a gente tinha que ser profissional. Sim. Porque a revolta da população foi tamanha que eles poderiam ser linchados a qualquer momento. E quando eles foram presos em Guarulhos, eu também acompanhei, um deles foi na minha viatura, inclusive, e foi uma das poucas vezes que eu vi a polícia sendo aplaudida. Eu nunca tinha presenciado isso, mas a polícia foi literalmente aplaudida através do brilhante trabalho dos policiais do 9º DP, junto com a promotoria. Quando houve essa série da Netflix, logo após, a Ana Carolina Oliveira entrou em contato comigo para agradecer pelas palavras que eu fiz. Eu falei, olha, eu fui sincero. E ali se formou uma amizade. Hoje ela frequenta a minha casa, nós somos amigos, sou amigo do marido dela, conheço os filhos. É uma pessoa maravilhosa. Só que ela sente a dor como se fosse hoje. Porque quem perde um filho, um parente, vai carregar para o resto da vida a dor da ausência da pessoa que se vai. E quem comete um crime bárbaro como esse, passado um tempo, acontece exatamente isso que está acontecendo agora, que é uma vergonha. O Alexandre Nardoni lê alguns livros e desconta 1000 dias da pena. A Ana Carolina Jatobá passeia no shopping usando máscara para não ser reconhecida, como se nada tivesse acontecido. E ainda vai visitar o jazigo da Isabela. Né? Então a gente se coloca no lugar dessa mãe. Eu sou pai, eu não sei se eu suportaria, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu não sei se eu suportaria um peso tão grande quanto esse, uma cruz tão grande como essa. Eu já sofri na minha vida, mas nada se compara com a perda de um filho. E é por isso que a gente se revolta quando a gente vê esses criminosos saindo como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse nada. E eu vejo o sofrimento da Ana Carolina Oliveira todas as vezes que eu converso com ela. É só tocar no assunto que ela chega às lágrimas. É uma menina doce, é uma menina que refez a sua vida, é uma menina que casou de novo, tem 2 filhos maravilhosos, ela é uma mãe exemplar, mas ela vai carregar para o resto da vida a dor da ausência da Isabela, que se foi na mão de 2 crápulas facínoras que deveriam apodrecer na cadeia e não ter uma série de benefícios, como, por exemplo, ler um livro, coisa que a população que trabalha não tem tempo, e tirar 1000 dias a menos da cadeia. Isso é uma vergonha. Sim, sem dúvida alguma. Doutor Flávio, o senhor que também é pai, né, deve ter o mesmo sentimento que todos nós, porque esse é um caso que assim, me tocou profundamente. Até porque eu tive o prazer de conhecer a Ana Carolina Oliveira através do delegado Palumbo, e de fato é uma mulher que eu não sei como ela conseguiu continuar com tamanha doçura. É uma mulher muito doce no trato, trata muito, refez sua vida, tem 2 filhos, mas uma filha de 5 anos, a única filha de 5 anos de idade, é um negócio lamentável, ainda mais quando você entrega ela e sabe que ela morreu com o pai, né? Pai. Com o pai e com a madrasta, ou seja, aliás, eu ia até debater isso aqui, viu, doutor Rossini? Porque a gente sabe que há uma qualificadora quando você mata um descendente.
talvez a gente pudesse pensar numa reforma do Código Penal disso valer para madrastas e padrastos. Vocês não acham, não? Eu acho. Eu sou madrasta. E eu vou te falar, a gente tem que ter o mesmo cuidado que uma mãe e um pai. Isso deveria ser uma mudança. O senhor, é uma coisa que o senhor pode levar lá para o Congresso. Eu estava até conversando com o doutor agora para trabalharmos juntos com o intuito de enrijecer essas penas. Como, por exemplo, acabar com a progressão, porque ela deveria ficar presa. Pegou 30 anos, você vai cumprir 30 anos. Você lê um livro, você tira 1000 dias de cadeia. Pelo amor de Deus, que país é esse? Quem garante que ele leu esse livro? Mas não dá para a gente aguentar isso. Eu falo há muitos anos, Elaine, que o Brasil é o paraíso dos criminosos, onde o criminoso se dá bem o tempo todo. Porque é tanto benefício, se esquecem das vítimas. Imagine a cabeça da Ana Carolina Oliveira, vendo pela televisão o Alexandre Nardoni, que perdeu a mãe, indo lá no enterro da mãe, até aí tudo bem, é mãe, mas aí a gente vê a Ana Carolina Jatobá indo visitar lá, e a imprensa mostrando. Que país é esse, gente? Exatamente. Mas fica aqui uma ideia de reformar o Código Penal e que padrastos e madrastas também tenham esse agravante aí, porque para mim a relação é de descendente igual, ela deve ser equiparada. Mas vou passar a palavra para o doutor Flávio Durso. Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, cumprimentando a todos que nos acompanham, comentar o deputado Palumbo, doutor Rossini, o Magno, que também está aqui conosco desta vez, repetindo a nossa mesa da semana passada, e deixar a você um cumprimento especial pelo Dia da Mulher, e na sua pessoa cumprimentar todas as mulheres que nos acompanham, agora recém-comemorado o Dia Internacional da Mulher, também deixar um beijo especial para as mulheres da minha vida, minha mãe, minha esposa, minhas 3 filhas, e falar que realmente, quando vivemos em sociedade, e uma realidade que nós presenciamos rotineiramente, é essa sensação de insegurança e de injustiça. É difícil ou vai ser praticamente impossível você encontrar alguém que esteja satisfeito, seja com a questão da segurança, seja com a questão das punições que são impostas a quem comete crimes no Brasil. Então, acho que há uma unanimidade, quase uma unanimidade, nesse sentido de que não está funcionando o sistema. Esse caso da Ana Carolina Oliveira demonstra como todos acabam sofrendo as penas desses crimes. Ela vai carregar esse fardo, como muito bem falou o deputado, para o resto da vida. Agora, temos que pensar como melhorar essa situação, como solucionar isso. Temos que olhar o que o mundo está fazendo. Será que temos que prender mais? Prender todo mundo? Será que o Brasil teria condições de mudar esse sistema de execução penal e prender todo mundo? El Salvador está nesse caminho. Prende. Isso tem um custo, inclusive financeiro, para o país. Será que solucionaria? O simples aumento de pena também será que é uma solução que vai trazer no longo prazo consequências positivas? Ou será que nós temos que pensar efetivamente no cumprimento dessa pena e em fazer com que aquele que comete o crime, como eu falei na semana passada, seja pego, seja alcançado pelo Estado e cumpra efetivamente essa pena? Ainda que hoje a regra seja com todas essas condições de progressão de regime, etc., é a regra vigente. Se a população não está satisfeita, nós temos representantes. O Dr. Palumbo é aqui um excelente representante da população. Então, que se mude as leis. Mas a lei que hoje está posta é essa. Temos que, da melhor maneira possível, implementá-la e cumpri-la e tentar, no que for possível, e que a sociedade assim optar, mudar essas leis. Sim. A progressão de pena, o senhor entende que é um caminho viável e positivo para essa ressocialização? Ela cumpriu porque esse era o objetivo quando se pensou e quando se criou a lei. Ela está cumprindo esse objetivo? Eu acredito que não há outro caminho. A progressão, ela tem que existir, na minha ótica. Ela pode ser ajustada. Se não está sendo satisfatório o resultado dessa progressão, que se mude, como eu disse. Mude os requisitos, o percentual de cumprimento de pena e etc. Agora, você simplesmente extinguir a progressão, você fará com que aquele indivíduo que está cumprindo pena em regime fechado, do dia para a noite, passe a estar livre. Qual será a consequência para isso
disso para a sociedade? Como é que esse indivíduo vai retornar do dia para a noite? Um dia ele está preso, totalmente encarcerado, fechado, e no outro dia ele está totalmente livre. Essa adequação, como é que esse ser humano, que, querendo ou não, nós temos que lembrar, é um ser humano que tem todos os seus vícios e suas qualidades. Como que esse ser humano vai se comportar nessa mudança tão radical do dia para a noite? Então, o Instituto, ou a questão da progressão de regime, a meu ver, é positivo. Talvez possa ter ajustes, mas extingui-lo, na minha ótica, não vai resolver o problema. Muito bem, quero ouvir o único que não é advogado dessa mesa, né? E, portanto, tem uma ótica bastante diferente da nossa e bastante curiosa para os nossos olhos de advogados e do direito, porque você traz uma visão talvez mais social que a nossa. Sim. Então, queria ouvir sobre essa questão de Isabela Nardoni, não sei se assistiu o documentário, mas recomendo. Sim. E também sobre essa questão da progressão de pena, se ela cumpre a finalidade de ressocializar o preso. Elaine, há algum tempo eu tive a oportunidade de conversar com um professor especializado em segurança pública e conversando sobre o sistema prisional brasileiro, o sistema penal brasileiro, como fazer com que as leis brasileiras fossem pelo menos percebidas para a população como mais rígidas. Ele disse, olha, nós temos tantos problemas em fazer as investigações, levar o investigado à justiça, condená-lo, e nós acabamos com uma pilha de mandados de prisão que acabam não sendo cumpridos, se acumulando. Então, é tão difícil fazer com que o acusado de um crime passe por todas essas fases, e nós temos tantos mandados de prisão a serem cumpridos que antes de fazer qualquer outra coisa, eu só cumpriria os mandados de prisão que nós conseguimos estabelecer por meio do processo judicial. E acho que a questão do cumprimento de pena, da força das leis brasileiras, passam também pelo cumprimento efetivo da pena. Uma coisa que enfraquece bastante o poder das leis no Brasil é você ter, e até a percepção das pessoas a respeito das leis do Brasil, é você ter, por exemplo, uma pessoa condenada por homicídio saindo da prisão efetivamente depois de 10 anos de cumprimento de pena. E aí a gente pode discutir se 10 anos é uma infinidade de tempo, ou se 10 anos não é tempo suficiente, mas se a pessoa foi condenada a um certo tempo na prisão, é preciso, na minha visão, até para que a sociedade entenda que está sendo feita justiça, que a pessoa cumpra a sua prisão, se foi condenado por um crime bárbaro, em regime fechado. Se há o direito à progressão de pena, é preciso que a progressão seja um prêmio e não seja uma coisa distribuída a qualquer pessoa que se qualifique por algum ou outro motivo. Em casos especiais que não sejam, por exemplo, estendidas a pessoas que cometeram crimes bárbaros, como é o caso do casal Nardoni. E acho que, ao final das contas, todo esse cenário acaba influenciando em como a sociedade recebe os egressos do sistema prisional. Uma das coisas que certamente influencia a forma como as pessoas veem condenados que saem da prisão e eventualmente sairão da prisão, porque no Brasil não há pena de morte ou prisão perpétua, é a percepção de que foi feita justiça. Que a justiça foi feita, que a pessoa recebeu uma pena proporcional ao seu crime, e acho que a presença da progressão de regime de uma forma tão comum na sociedade, com tantas notícias, por exemplo, nas saidinhas, é uma questão que passou a ser bastante popular. Isso afeta até na ressocialização do ex-preso, porque as pessoas não têm a sensação de que a justiça foi feita. Então, é uma questão complicada, é uma questão que necessita muito estudo. O Dr. Flávio traz questões muito significativas para nós, pensarmos na transição, uma pessoa que passa 10, 15 anos presa, como é essa transição, essa reinserção dessa pessoa na sociedade. Na semana passada, nós falávamos de você ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, como você volta, mas acho que é necessário uma discussão sobre esses temas, porque a percepção de que a justiça não foi feita
acaba afetando a forma como a sociedade recebe esses ex-presos de volta à sua convivência, que, de novo, vale lembrar, acontecerá, né? Não importa qual seja o crime cometido, não importa a gravidade do crime cometido, a lei brasileira não prevê a pena de morte ou a prisão perpétua. Essas pessoas voltarão ao nosso convívio e nós precisamos fazer com que não só o preso, o condenado, seja tratado de forma humana e tenha seus direitos constitucionais respeitados, mas que a sociedade entenda e perceba que foi feita justiça proporcional ao crime cometido. Perfeito. Doutor Rossini, agora quero lhe ouvir, né? E tenho certeza que assistiremos a uma grande aula. Para quem está em casa e não sabe, doutor Rossini é diretor da graduação da Escola de Direito da Uninove, né? Dos cursos jurídicos da Uninove. E além de toda aí a sua bagagem, um excelente professor. Obrigado. E eu tenho certeza que nós vamos agora ter uma aula sobre essa questão de progressão de pena versus ressocialização. E até, se o senhor quiser citar, a sua visão sobre este caso bárbaro da Isabela Nardoni. Bom, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, Elaine. Meus cumprimentos também ao Magno, ao Flávio Durso, ao deputado federal delegado Palumbo. Quando a gente olha um deputado federal que tem mais de 200 mil votos, a gente não vê uma pessoa, a gente vê os eleitores dele. Então, assim, Exato. Tem que ter muita responsabilidade no que a gente faz aqui, né? Vamos lá. Eu acho o seguinte, que a gente tem que mudar a perspectiva. Não é o povo que tem que se adaptar à lei, é a lei que tem que se adaptar ao povo. As leis são feitas, e não é por outra razão que o símbolo do arquiteto é de duas parabólicas. A parabólica para cima, que é dos deputados federais, e a parabólica para baixo, que é dos senis homens, são os velhos, são os senadores. Então, ou seja, a parabólica para cima, onde trabalha o deputado, tem que pegar a sensibilidade do povo, pegar a vontade do povo. Então, o legislador ele tem que fazer a vontade do povo, e não, né, o contrário. Então, assim, não é que o povo está para a lei, é a lei que está para o povo. E a gente tem que ter essa perspectiva, que será que essa lei representa a vontade do povo? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer uma reflexão sobre essa situação. O sistema prisional, ele nasce em crise. Ele não é natural que uma pessoa vá para a cadeia. Não é natural, porque a gente nasce livre, né? Mas a gente não está colocando ninguém na cadeia, no presídio, porque a gente quer. É porque é um contrato social de Rousseau. Ou seja, cumpra a lei que a gente não te manda para cadeia, né? Então, assim, e ali, falando da lei penal como um todo, a gente vive essa grande dúvida, né? Para que serve? Qual é a missão da lei penal? Qual a missão do sistema penal? E a gente está olhando todo esse ordenamento aí, a gente fala, da Constituição de 88, mas a gente tem que voltar um pouquinho. Tem a Lei de Execução Penal, que é de 84, está fazendo com 40 anos. Acho que está um momento até olhando para o deputado, para a gente fazer uma avaliação dos 40 anos de lei. Ela hoje está adequada ao que o povo quer? Realidade, ao né? que o povo quer. Porque em 1984, quando a Lei de Execução Penal entrou em vigor junto com a parte geral do Código Penal, a realidade era outra, né? A internet surgiu 10 anos depois da Lei de Execução Penal. Nós estamos falando de 40 anos. Assim, e aí, lá atrás, tanto o Código Penal quanto a Lei de Execução Penal partiam de alguns pressupostos, algumas missões, né? Qual é a função da pena? Né? Qual é a função da pena? E a gente tem essa dicotomia, né? É o Jekyll e o Hyde, né? Ela tem o efeito retributivo, que é o castigo, e não dá para abrir mão disso, e o efeito preventivo, né? Que é o retributivo é o castigo e o preventivo é o exemplo, a certeza da punição, como você bem disse, né? Não está acontecendo nenhuma coisa nem outra. Sim. Então, assim, e a gente tem que discutir se o ser humano, o homem, os juristas não gostam da expressão do homem médio, mas hoje, será que o pessoal que tem acesso a tudo, as mídias, ele é o mesmo homem de 1984? É a mesma pessoa? O que chega a ele, né? O que chega a ele no celular nível de informação é outro.
Então, quando a gente fala em ressocialização, até esse termo eu acho equivocado. Porque a gente não está falando de pessoas que não tiveram oportunidade. Hoje já mudou muito. A massa carcerária é de gente que tem formação. Não vou dizer que tem faculdade, universidade, há quem tenha, né? Mas o jovem adulto, esses de 18 a 29 anos, eles têm entendimento, têm discernimento, têm capacidade de entender o que é uma coisa que é. Então, o crime hoje, não, assim, diferentemente do que acontecia até 84, nós estávamos, né, num outro momento econômico e tal. Será que hoje a gente precisa falar só em ressocialização ou não é uma panaceia? Eu acho que hoje a função da pena é de castigar, é de ser um norte retributivo. As pessoas têm que temer a aplicação da lei. E as pessoas não estão temendo. Especialmente os criminosos que fazem do crime uma profissão. Então é castigo. Eu sempre disse isso. É castigo. Porque se a pessoa não quiser se ressocializar, ela nunca vai se ressocializar. Ah, mas é culpa do Estado. Eu falei aqui da outra vez. Gente, falhou a família, falhou a educação, falhou a comunidade, falhou a religião e você quer que o sistema prisional ressocialize? Isso é uma loucura. Então o juiz de direito tem uma varinha mágica que faz pim, está ressocializado, pim, não está ressocializado. Não é assim que funciona. Entende? Então o que a gente tem que pensar e rediscutir a função da pena. Rediscutir, e o Congresso Nacional tem que olhar isso com muito carinho, porque isso custa muito caro. Há quem diga que o país prende muito e prende mal. Mas, e eu falava hoje à tarde, fazendo uma reflexão, tá, vamos soltar todo mundo, como é que vai ser? São 900 mil pessoas presas. E todos passaram pelo devido processo legal. Todos foram presos pela polícia, foram denunciados pelo Ministério Público, foram julgados por um juiz, recursos, etc. E estão lá no sistema. Porque delinquiram, a gente não pode esquecer disso. Esses caras delinquiram. E hoje, né, tem o currículo Lattes, para o cara ir preso. Ficar preso tem que ter um currículo grande, porque as oportunidades... Então, assim, a lei de execução foi sendo mudada, paulatinamente mudada. Lá em 84, previa um negócio chamado exame criminológico. O exame criminológico, ele nasceu de uma necessidade, de um estudo profundo, de uma necessidade de avaliar, fazer uma avaliação psicológica, social e jurídica. Ou seja, o cara tinha que ter todos esses para poder ter progressão de regime. Com o desaparecimento do exame criminológico, virou lugar comum, virou um critério objetivo. Quando ele desaparece e por quê, se o senhor puder nos... Ele desaparece porque diziam que ele era um impedimento ao sistema progressivo, era um limitador, tá? E aí não tem uma avaliação psicológica, a não ser que a promotoria Ele valeu até que... Putz, são uns 10... Tá. Eu não lembro da reforma, mas tem mais ou menos uns 15 anos. E o Ministério Público brasileiro vai contra esse entendimento, exige, especialmente nesses crimes em que haja violência ou grave ameaça. É extremamente razoável que isso aconteça, porque a pessoa tem que ser examinada, tem que saber se ela tem não só condições objetivas, tem onde ficar, mas se ela tem capacidade de voltar ao convívio social de uma maneira, né, que ele seja produtivo, que ele seja uma pessoa. Então, mas é que tá. Semana passada. Quando a gente fala em reincidência também, a gente também tem que ter em mente o querer do criminoso. Tem gente que não quer voltar para a vida. Aí não é nem se ressocializar, ele não quer se socializar. Ele faz parte de uma cultura, de uma contracultura. Não sei se o sociólogo aqui, nosso sociólogo, ele... Mas assim, a gente também tem que entender que as pessoas querem cometer crime. Estão deliberadamente com vontade de cometer crime. Exatamente. E aí a gente vai vir com um papo de ressocialização. O Estado tem que dar oportunidade para quem quer se ressocializar. Dá oportunidade. Agora, não dá para obrigar o cara a se ressocializar. Aqui, nos Estados Unidos, na Suécia, na Suíça, em qualquer lugar do mundo, o sistema prisional do mundo vive em crise, porque ninguém sabe o que pôr no lugar. O que você vai pôr no lugar? Até o iluminismo não tinha presídio. Penitenciária vem do conceito de pena. Penitência da Igreja Católica. Sim. Matava todo mundo. Resolveu o problema. As ordenações do reino, que vigoraram até 1830, no Brasil, 8 anos depois veio o Código Criminal do Império, de 1830, Dom Pedro, que até forçou a barra, trouxe o júri, a ideia do Dom Pedro I. Então, até então, as penas eram duríssimas. Aliás, o degredo para o Brasil era um grau de pena menor que a morte, ou seja,
ou você vinha para o Brasil, ou você era colocado, porque o Brasil e todas as colônias também eram lugares de cumprimento de pena. Então, assim, então a gente tem que fazer uma reflexão, porque isso é muito caro. E acho que o Congresso Nacional está antenado com isso. Tentar ser mais... eu sou o sistema progressivo. Falhou, acabou. O sistema progressivo, ele é panaceia, desculpa. A única coisa que tem é o regime fechado. Porque o semiaberto virou aberto e o aberto não virou nada. Porque o aberto, a concepção, era para ir para casa de albergado. Não tem casa de albergado no Brasil. Não tem. Tem um semiaberto, é caríssimo. Você, com todo respeito, Flávio, eu entendo, mas na prática não tem punição. O sujeito progrediu de um sexto, do fechado ele já vai para o semiaberto. O semiaberto é aberto. Por que a gente pensa em repristinar? Repristinação é um instituto de pegar o que estava lá atrás e voltar a valer. Isso é do mundo todo, gente. Todos os países da Europa, né, eles têm essa concepção de livramento condicional. Por quê? Porque o adjetivo condicional, né, não está ali à toa. É condicionante a quê? Comportamento, comportamento, trabalho, não agressão, enfim. Então, são as condições que o juiz fixa. Psicológicos. Tudo. Inclusive. A progressão de regime, e no livramento condicional, faltando um dia para cumprir a pena inteira, se o sujeito reincidir, ele perde tudo que ele estava em liberdade, ele vai ter que cumprir de novo. Mas eu queria pegar um gancho. Só um pouquinho, senão eu perco a ideia. O regime aberto, a progressão de regime, por exemplo, você está em regime aberto, aquilo que você cumpriu no regime aberto, está cumprido. Então você não tem condição alguma. Você volta, se estiver faltando um dia, ele cumpre mais um dia e vai embora para casa. Ou seja, tem que ter as condições. O livramento condicional, o mundo faz isso. Tem que ter condições e tem quem fiscalize as condições. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por convênio agora, está conseguindo fazer o cumprimento acompanhar o cumprimento das penas alternativas. Por quê? Porque virou panaceia. Ninguém cumpre nada. Então, talvez agora, desculpa te interromper, talvez a gente tenha que fazer uma reflexão com os 40 anos de LEP, ter lá uma comissão de juristas. Eu fui de uma dessas comissões do Senado, e eu coloquei lá, está nas notas taquigráficas, temos que acabar, né? Como está? Não que a pessoa vá voltar, porque dentro, assim, você no livramento condicional, você tem variáveis, como era antes, eu trabalhei ainda no sistema antigo, tinha variáveis, você pode ir para presídios menos rigorosos, etc. Mas não dá para soltar um cara que pegou 10 anos, soltar com 3 e ele cumpre a pena na rua, porque as vítimas... Mas eu só queria pegar um gancho no que o doutor Flávio falou. Como é que o senhor resolveria... se eu entendi o seu raciocínio, a sua ideia é que a gente acabe com essa progressão de pena, porque ela hoje... O sistema progressivo. Ela é ilusória e não existe. Ok. Mas aí, pegando o gancho com o que o doutor Flávio disse, como é que o senhor entende essa questão que ele bem ponderou? Você deixa o sujeito lá 10 anos preso e no dia seguinte ele está solto, né? Assim, é uma coisa, uma ruptura muito grande, né? Como é que o senhor enxerga isso? Mas isso já existe. O sujeito está no regime fechado, vai para o semiaberto e está solto. Isso já existe de fato. O semiaberto na prática não existe, né? Isso já existe de fato. Doutor Flávio, o senhor quer falar sobre isso? Essa questão de isso já existe? Não divergimos. Eu acho que, como eu disse, acho que precisa ser repensado o sistema. O que está na LEP, eu falei, inclusive a questão do trabalho, não é cumprido no Brasil. Então, primeira coisa, o que está na letra da lei, se não está sendo cumprido, precisa ser repensado. Por que não é cumprido? Por uma impossibilidade financeira, técnica, então buscar alternativas. Então, acho que com relação a isso, eu não tenho divergência com o Dr. Rossini, muito pelo contrário, até admiração e respeito. E nós no direito a gente sabe lidar bem com opiniões, mesmo quando divergentes, porque isso faz parte. Mas eu creio que não podemos simplesmente pensar em deixar algo de lado porque não está sendo cumprido conforme a determinação legal. Acho que, num primeiro momento, a gente poderia fazer um esforço a tentar implementar aquilo que foi pensado e por algum tempo até funcionou, antes de pensarmos em deixar de lado. Mas, se for verificado ou se for decidido pelo povo
através dos seus representantes, que tem que ser alterada a forma de acordo. Vivemos num sistema legalista em que o Congresso Nacional tem a sua competência para isso. Sim. Só para quem está em casa, LEP é um jargão jurídico de lei de execução penal, tá? Da lei de execução penal. Só para mudar rapidinho de pauta, doutor Palumbo, na verdade é de pauta, de pergunta, né? Para aproveitar ainda este bloco. Eu queria agora fazer uma provocação para vocês, que eu já até dei um spoiler, né, enquanto nós nos arrumávamos, mas eu vou trazer aqui para conhecimento da nossa audiência. Nós temos o goleiro Bruno, o caso do goleiro Bruno, que passou por todo o processo de denúncia do Ministério Público, ele foi a julgamento e cumpriu a pena, né, e tentou, depois que ele foi para o regime aberto, salvo engano, tentou voltar a se ressocializar jogando em clubes menores, enfim. E houve uma pressão da sociedade muito grande nesses clubes e das torcidas para que ele não voltasse, porque afinal de contas ele tinha supostamente, não, assim, não é mais suposto. Judicialmente condenado. Judicialmente condenado, não é mais supostamente. É porque até hoje a gente não tem o corpo, né? Mas ele foi julgado e ele, sim, não tô aqui passando pano não, tá? Não precisa me olhar assim, doutor Rossini. É que eu me lembrei... Acharam o DNA da menina lá onde os cachorros ficavam. Ah, perfeito. Entendeu? Obrigada pela lembrança. Os Rottweilers, eles parece que também, de alguma maneira, contribuíram com o desaparecimento do corpo. Tá, então perfeito. Ele foi condenado e pagou a pena. E de novo, não estou amenizando, tá? Porque senão daqui a pouco o chat começa a falar, lá vem ela amenizar. Não estou amenizando, não. Muito bem. Então a gente tem esse caso, pagou a pena e tentou voltar para os clubes para jogar. E não conseguiu porque houve uma pressão da sociedade por conta do crime bárbaro que ele fez, né? A moça sumiu, até hoje sequer a gente tem pelo menos o corpo, a família não conseguiu nem sepultar, né? Nem ter o luto ali do sepultamento, porque o corpo até hoje não apareceu, da Elisa Samúdio. Muito bem. Por outro lado, nós temos o caso do Robinho, né? Que também foi condenado fora do Brasil por um estupro coletivo e não pagou a sua pena, né? Segue ainda em discussão agora aqui no Brasil se a gente vai trazer essa pena para ser cumprida aqui. E o Robinho esteve no Santos, num churrasco, acompanhando seu filho e etc. Nessa semana onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu quero ouvir de 4 homens, né? O estupro ainda é considerado pela nossa sociedade, especialmente pelos homens, como um crime de menor potencial ofensivo. Por que a gente não pressionou e não pressiona os clubes de futebol com relação ao caso do Daniel, com relação ao caso do Robinho e com relação ao caso do Bruno? Houve essa pressão e ele não conseguiu, teoricamente, se ressocializar, ou seja, retomar a sua vida. Vou começar pelo Dr. Flávio Durso. A famosa batata quente, mas vamos lá. Pensando como sociedade, nós ainda somos uma sociedade machista. Acho que podemos partir daí. Acho que a ideia, Elaine, a sociedade ainda é machista. Há muitos resquícios de um tempo próximo em que os crimes de violência sexual contra as mulheres muitas vezes não eram denunciados, não eram investigados, não havia um interesse por uma efetiva investigação e muito menos por uma punição. Era comum, era corriqueiro que isso acontecesse, seja com funcionárias, seja com familiares. Então, e não se chegava sequer a comunicar à autoridade, porque também isso era visto com maus olhos, né? A mulher que sofria esse tipo de crime também sofria outros tipos de punições pela própria sociedade. Então, acho que ainda temos muitos resquícios dessa sociedade machista e, infelizmente, fica bastante claro aí que é necessário e a sociedade precisa agir da mesma forma. Da mesma forma que, ao ver aquela pessoa que cometeu um crime grave contra a vida, também é num crime
de violência sexual também precisa haver uma punição adequada. Acabar com a vida do indivíduo também temos que pensar, será que é a melhor solução? Hoje nós temos uma questão de duas justiças. A justiça propriamente dita, né, o poder judiciário, e também a justiça da internet, das redes sociais. Muitas vezes, onde se consegue maior êxito é nesse ambiente virtual. Porque você afasta um patrocinador, você afasta um dinheiro que poderia ser investido numa empresa em razão de um crime ou de uma atitude daquela empresa ou daquele time que está desagradando a sociedade. Isso tem acontecido, nós vimos casos graves até de racismo em que as empresas sofreram esse tipo de punição virtual ou dos consumidores e tem funcionado. Se é justo ou adequado, isso o tempo vai dizer, mas que isso tem efetivamente acontecido, tem. Magno. É difícil. O caso do Robinho tem um agravante porque foi cometido em outro país. Acho que a atenção pública para esse caso foi menor. E aí, pegando um pouco de carona no argumento do Dr. Flávio, a visão da sociedade a respeito do desdobramento desse caso também foi diferente, né? Foi um caso que transcorreu à distância, transcorreu na Itália. Então, penso que o peso social sobre o crime cometido por ele na Itália foi menor do que o peso social que caiu sobre o Bruno, porque a investigação toda transcorreu no Brasil, na mídia, e as pessoas acompanharam um pouco mais de perto. Os crimes sexuais continuam a ser problema em alguns meios, principalmente nos meios dominados pelos homens. O futebol é um grande exemplo. Além do Robinho, há uma série de outros jogadores ou pessoas que participam desse meio, que participaram ou que foram acusados, investigados por crimes sexuais, sejam por estupro propriamente dito ou por uma série de outras violências contra a mulher. Essas pessoas, mesmo aquelas que acabam por não ser condenadas pela justiça, sofrem um tipo de pressão social, porque hoje nós temos esse tipo de instituto, um instituto da pressão social na internet, mas é uma coisa que ainda não anda de forma junta, né? Às vezes o homem que é acusado de uma agressão, a punição por parte da justiça, às vezes é até menos dura do que a punição feita pela sociedade. E aí é muito difícil se escapar disso, mesmo após a investigação, condenação e cumprimento de pena. E a gente entra no caso do Bruno. É muito difícil para a sociedade entender e aceitar, retomando um pouco o que eu falei na minha primeira fala, que um homem condenado por homicídio esteja livre para desempenhar a sua função social num clube de futebol de forma muito pública. Ele não foi trabalhar num escritório depois de 6, 7 anos de cumprimento de pena. A sensação de injustiça, de novo, a sensação de que a justiça não foi feita dificulta muito a reintegração de um condenado. Nada garante que a sociedade aceitará de bom grado, principalmente numa função visível e pública, um condenado por homicídio. Mas tenho certeza que a pouca duração da pena em regime fechado faz com que a rejeição da sociedade a essa pessoa seja muito maior. E sem nem considerar a gravidade e outros agravantes do crime cometido. A mãe do seu filho, a suspeita de que você entregou o corpo aos cachorros. Isso naturalmente causa uma repulsa na sociedade. E eu não acho que a gente conseguirá ou conseguiria mitigar isso por meio de qualquer ação legislativa. Agora, a sociedade precisa ter um senso de que, para as pessoas que cometeram, por exemplo, um assassinato, houve a aplicação de uma pena proporcional. É muito difícil que se aceite em qualquer círculo social, das classes mais pobres às classes mais ricas, que
um acusado de homicídio, seja ele o patrocinador de um homicídio, o planejador de homicídio ou o executor de um homicídio, esteja livre para retomar a sua carreira como atleta depois de poucos anos de prisão. Uhum. Porque é interessante como é que a gente começa a olhar o comportamento da nossa sociedade. Porque nós falamos aqui da Ana Carolina Jatobá, né, que agora cumpre em regime aberto e foi lá, né, teve a proeza, a frieza, né? A cara de pau. A cara de pau, né? O descaramento de visitar o túmulo da Isabela Nardoni. Você teve o Bruno, que também foi um crime bárbaro, matou a mãe do próprio filho. Né? A gente está falando de crimes horrorosos. É feminicídio hoje. Exato, feminicídio. Ou estupro coletivo, né? Cumpriu a pena. Então, para esses casos, a gente tem percebido também que não há uma ressocialização. A sociedade não permite essa ressocialização. Ou estou dizendo besteira? E aí, para aqueles onde você tem, por exemplo, um crime de violência sexual, a ressocialização já é uma coisa mais que a sociedade entende com mais facilidade, ela aceita melhor. É nesse ponto que eu queria trazer. Não sei se no início eu consegui me expressar bem, e aí eu queria ouvir o Dr. Rossini. Olha, assim, eu tenho uma visão muito particular com relação a essas coisas, né? Nós estamos falando de duas pessoas famosas. A gente não vai para o resto do chão. Eu não acho que o estupro seja alguma coisa admissível, nem no meio social, nem no meio policial, nem no meio judicial e nem entre os próprios presos. Sabe, é abominável. Tanto é que no estado de São Paulo há presídios, pelo menos 2 ou mais, que para onde são destinados a criminosos contra a dignidade sexual. Né? Houve uma alteração. O legislador ele partiu de um pressuposto e reconheceu essa gravidade, tipificou a importunação sexual a partir daquele episódio do ônibus aqui na Brigadeiro, na Paulista, o assédio sexual, a ação penal contra a ação penal por estupro já não é mais privada, antigamente era por queixa-crime, hoje era ação pública incondicionada. A gente tem as oitivas especiais das crianças e dos adolescentes abusados, acabou com o atentado violento ao pudor e considerou tudo estupro. Então você vem percebendo que tem o tratamento jurídico, ele é adequado. No judiciário não é diferente. A palavra da vítima é levada em consideração e tal. Vamos falar do goleiro Bruno e do Robinho, para ser específico. Veja, eu acho que agora, com relação ao Robinho, acho que o Supremo está numa saia justa, porque o que eles decidiram com relação ao Cesare Battisti? Ele era criminoso italiano, estava lá e não quiseram entregar para a Itália. E agora? Tem um brasileiro que cometeu o crime lá. Então eles vão ter que... Eles sim, viu, Flávio? Estão com uma batata quente. Porque... E não vão entregar. Entenda. Então, assim... Eles têm que resolver. É questão de constitucionalidade. Ou tem isonomia ou não tem. A grita, né? Lembram-se que o então presidente da República, né? Ele não aceitou mandar o César. Ele só foi porque ele quis. Para ter extinta a pena na Itália. Essa é a verdade. Então, assim, não acho que seja modelo. E o Bruno, né? Veja, teve o Cartola, um grande cantor, um grande musicista, um grande poeta. Ele foi encontrado, depois de certa idade, lavando o carro lá no Rio de Janeiro. Vocês dois são do Rio de Janeiro, lavando o carro, mas ele era um grande poeta. E aí pegaram, eu falei, mas por que você está lavando o carro e não fazendo música? Porque eu tenho que sobreviver. Por que o Bruno resolveu ser goleiro de novo? Mas, como diz na roça, vai, cara, pilote, gente. Vai trabalhar de outra coisa. Se quer trabalhar, tem. Por que ser necessariamente goleiro? Será que os times são obrigados a receber um homicida em seus quadros, sendo que tem tanta gente precisando ser goleiro aí? Então a gente tem que, sabe, parece que a gente, assim, são dois criminosos como quaisquer outros, só que tem mídia atrás deles. Entende? Então a gente esquece que todo dia tem gente sendo processada por estupro, tem todo dia, e é um crime abominável. Não acho que o país, e vou te dizer mais, a garantia desse tipo de criminoso, desses criminosos é a justiça. Porque em sociedade eles estão exterminados. Tem linchamento, ainda existem linchamentos, ainda existem
justiceiros, pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. A garantia de vida desses sujeitos é quando a polícia chega. É isso aí. Porque eles vão ser mortos. Então é abominável, porque preso tem filha e filho, polícia tem filho e filho, todo mundo tem filho e filho. E com certeza o presidente do clube para onde o Bruno foi bater nas portas, ele também pensa no desprestígio. Como você motiva os times de base a não cometer crime se você... Sabe, ele matou uma pessoa. Você matou? Você matou? Você matou? Eu não matei. Então, assim, não dá para igualar. Porque ele deliberadamente quis cometer esse tipo de crime. Ele que pague pro resto da vida dele. Fazer o quê? Ele matou uma pessoa nessas circunstâncias, porque ele não queria pagar pensão. Acho que cumpriu pouca pena. Acho que tinha que estar preso até hoje. Porque, assim, o que você fala, e todo mundo fala, sabe, quando a lei é implacável, a única coisa, você começou o programa dizendo que o maior medo de uma mãe é ter o seu filho, perder o seu filho. Notadamente, você perde por doença. Agora, quando o seu filho é vítima de um crime, é abominável, é abominável. Agora, qual é a única... Você falou, eu não sei o que eu faria. Você faria justiça. Você lamentavelmente, vou ter que fazer uma... Né, você se transformaria em criminosa por conta disso. Mas não é essa... Hoje, quem tem que fazer isso por você é o Estado. Sim. Entendeu? E quando o Estado é leniente na aplicação da pena, você sofre duas vezes. Você sofre quando você perde o filho e você sofre quando Vítima você vê um sujeito desse, ou qualquer um outro, saindo antes, uai. E posso falar, a maior sanção acaba sendo de quem perdeu o filho, da mãe. Exatamente, porque a Ana Carolina Oliveira fala, inclusive, no documentário, ou falou em alguma entrevista que eu vi sobre ela, que até hoje ela se penaliza porque ela fica pensando, e se eu não tivesse deixado ela ir? E se eu tivesse ligado um pouco antes? Quer dizer, a maior pena acaba sendo de nada, de quem não tem culpa de nada. A assassina está livre e a mãe está condenando, né? Deputado, eu vou subtrair o seu tempo, porque ele era o próximo. Eu fui promotor do júri 16 anos, dos 30 que eu fui promotor do Ministério Público. E assim, no júri, o único momento que a vítima fala é pelo promotor, pela boca do promotor. E é terrível, é terrível. Então, assim, quando você consegue, né, condenar alguém, é uma satisfação muito grande, porque você está cumprindo aquilo que se espera, não de você, da lei. Quantas vezes em homicídios como esses aqui, que ganharam contornos, mas todo dia o tribunal do júri está funcionando, seu pai é um grande tribunal do júri, etc., a gente percebe que muitas coisas poderiam ser diferentes. Foi dito aqui a questão de ter agravante, voltando à questão do Nardoni. A lei já fala, o juiz tem as circunstâncias judiciais. Se o juiz tiver coragem, e eu tenho que aqui ser provocativo também ao Poder Judiciário, eles podem dar pena máxima. A gente nunca ouve falar em pena máxima no Brasil. Não dão. É impressionante. 40 anos o máximo. Se você cumpre, você não vê pena máxima. Você só vê pena mínima, um pouquinho acima. Não, o deputado não tem que aumentar a lei. Que não aumentando a lei, o juiz que tem que aplicar a lei conforme aquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Então, assim, criticam muito os deputados, o legislador, mas também a gente tem que ter... Por que deram uma pena tão baixa para o Bruno? Por que deram uma pena tão baixa? Porque se aplicou uma pena tão baixa para esse caso dos Nardoni. Por que não pegaram pena máxima? Para cumprir aquela função preventiva da norma. Por que quando um cara que quer matar um outro fala assim, espera aí, ele saiu, pegou 14, saiu com 6. Eu gosto muito de ouvir o doutor, porque ele realmente dá uma aula, né? A gente falou do Bruno, mas a gente se esquece da Elisa Samúdio, a mãe dela. Como se sente a mãe dela? Vendo um cara que matou a sua filha, ficou 6 anos e sai. Um cara que... A mãe da Elisa Samúdio. A mãe da Elisa Samúdio. Como é que está ela? Como é que aliás, vamos nos colocar... a avó que cria o filho, Exatamente. Né? Vamos nos colocar no lugar desta mãe da vítima e a avó do garoto que hoje é goleiro. E eu torço para ele fazer muito sucesso, para ele ganhar muito dinheiro, porque vai ser um tapa na cara do Bruno, que não quis sequer ter a hombridade de assumir o filho. Então a gente tem que se colocar no lugar da vítima.
Quando eu falei do Dr. Rossini, que eu gosto muito de ouvi-lo, nós estamos lá para fazer leis para o povo e não o contrário. E a dificuldade de se mudar uma lei é gigantesca. Eu sou um no meio de 503 deputados. E eu falo isso com muita dor no coração. Mais de 1/3 dos deputados não querem aumentar a pena. Não querem acabar com o regime, com a progressão de regime. Não estão preocupados com isso, porque não sente a dor do povo. Nós estamos aqui discutindo e eu estou pensando na mãe da Elisa Samúdio. Como essa senhora está se sentindo? Quando você falou do seu filho, Elaine, eu lembrei dos meus 2 filhos. E é errado falar isso que eu vou falar agora, mas eu vou falar porque eu sempre fui sincero. Se alguém fizer uma coisa dessa pro meu filho, eu vou pegar 500 anos de cadeia, porque eu vou atrás dessas pessoas até o inferno. Eu não sei como que uma mãe consegue suportar você ver o seu filho morto, sendo defenestrado, literalmente jogado pela janela. É por isso que eu admiro a Ana Carolina Oliveira. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia. Ai, não pode, tem que continuar com a progressão. Tem que continuar nada. Se você pegou 30 anos de cadeia, você vai ficar 30 anos. Olha, desculpa, ai, vai sair, como é que vai sair esse indivíduo? O problema é dele. Ele já era um tranqueira quando ele cometeu o crime. E não vai ser a cadeia que vai deixar de fazer ele ser um tranqueira. Aí ficam falando, nossa, ele tá na cadeia, ele entra muito pior. Mentira! Porque muitas vezes o ambiente que ele vive é pior do que a cadeia. E aí vem a culpa do Estado. Aonde que está o Estado? Que não deu educação, não deu cultura, não deu saúde, não deu segurança, não deu nada. E aí esse indivíduo vai para a cadeia e a gente coloca a culpa no sistema penitenciário, como bem falou o Dr. Rossini. Não, entra lá, o juiz dá bate na cabeça dele e está ressocializado. Não está. Eu acabei de conversar com um policial penal hoje à tarde e ele estava me noticiando. A maioria dos presos não querem trabalhar. Eles querem ficar na ociosidade, esperando sair, esperando a próxima saidinha. E já estão com uma conversa que se tiver sair, se acabar com a saidinha, eles vão virar cadeia, fazer rebelião. Que faça! Queimou o colchão? Dorme no chão. Vai fazer greve de fome? Que morra de fome. E a vítima, gente? Pelo amor de Deus, como é que tá essa mãe da Elisa Samúdio? Como é que tá milhares de pais e mães enlutadas? E a gente está preocupado com a ressocialização do preso? Muitos entram lá tranqueira e vão morrer tranqueira. Lá dentro ou lá fora, Elaine. Sim, sem dúvida alguma. É lamentável. Eu só quero ver o presidente da República passando o projeto pela Câmara, que teve alteração no projeto. Quero ver se ele vai sancionar ou vai vetar. Que fique... O da saidinha que você está falando? Porque nós vamos tratar dele. Né? Nós vamos tratar disso no segundo bloco. Eu vou fazer um fechamento aqui do primeiro bloco rapidamente. A gente falou aqui sobre a questão da progressão de pena e da ressocialização. Em rápidas palavras, porque a gente tem 3 minutos só, queria ouvi-los. A ressocialização é possível em alguns casos... naqueles onde a gente não tem, obviamente, esses crimes bárbaros, todos esses que a gente passou aqui pela nossa mesa hoje, em alguns casos é possível uma ressocialização. Existe casos de sucesso de ressocialização, principalmente vocês que... Se o preso quiser, ele se ressocializa, é dele. Exatamente, você tirou as palavras da minha boca. É livre-arbítrio. Mas a gente tem algum estudo sobre isso? Há um índice bom de ressocialização de presos no Brasil que o senhor possa trazer para a gente? O núcleo de estudos da violência fala em reincidência de quase 50%. Mas a reincidência é alta, mas enfim. Tem outros 50% que não reincidiram. Então, assim, é um número grande. Agora, veja... não tem trabalho, não tem tal. Então, assim, sempre é a responsabilidade do Estado. Lógico que o Estado falha e não é pouco. Mas, assim, a gente está esquecendo do autor do crime. Ou seja, o querer dele também conta muito. Sabe assim, tem gente que não quer. Tem gente que não quer se ressocializar. Tem gente que não vê a hora de ir para a rua para voltar para o crime. Mas ele não vai ter oportunidade de trabalho. E a gente tem que lembrar... Gente, ele sabia disso antes de entrar. Ou você pergunta para qualquer pessoa que sai, agora, na hora que estão nos assistindo, com um revólver na cintura, para pegar celular, pegar dinheiro dos outros, ele não sabe das consequências? Será que esses sujeitos que fazem isso, eles não sabem o que pode acontecer? E outra coisa, eles não sabem. Quem não quer se corromper, puxa até carroça. Puxa até carroça. Pega papelão e não se corrompe.
Então essa desculpa, não tem emprego, mentira. A maioria quer vida mansa. A maioria quer meter o cano e ganhar o que o cara demora 1 mês para trabalhar em 10 minutos, cometer um roubo ali em 5 minutos. Não é verdade? Não é verdade, doutor? Eles não querem. Eles não querem. Entendeu? Então a gente tem que parar com isso. Olha, ele é vítima da sociedade. Não, não é vítima da sociedade. Vítima da sociedade é o trabalhador que acorda 4h30 da manhã, vai pro ponto de ônibus e é roubado na mão de um cara desse. Esse é a vítima da sociedade. E não o contrário. Aí querem colocar esse cara no sistema penitenciário e querem que, com um passe de mágica, ele que já era um tranqueira, já era um churume não humano, se transforma no bom samaritano. Se não depender dele, da vontade dele, ele não vai. Laranja não vira limão. Não adianta a gente querer fazer mágica, dizer assim, vai virar um santo. Não vai. Então, na minha opinião, tem que acabar mesmo com a saidinha, tem que acabar com a progressão. Pegou 30 anos, vai ficar 30 anos. Porque ele vai sair ruim com 6 anos, 2 anos, 2 meses ou 40 anos. Bom, vamos voltar aqui ao tema, agora falando da famosa saidinha, né? O Senado aprovou o projeto que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como saidinha, em feriados e datas comemorativas, né? Então, vale lembrar que os presos, né, alguns presos conseguem aí esse benefício de sair em dias, por exemplo, no Natal, no Dia das Mães, em algumas datas comemorativas, né? E a ideia nesse projeto é acabar com isso, ou seja, que ele não tenha mais esse direito. Foram 62 votos a favor e 2 contrários e 1 abstenção. O governo liberou a bancada para votar como quisesse. A proposta só permite a saída se o detento for estudar, fazer um curso supletivo, por exemplo. O texto ainda precisará passar por uma nova votação na Câmara. Só depois de aprovado pelos deputados é que o projeto poderá virar lei, ou seja, vai ser sancionado pelo presidente da República. Já quero começar com o doutor Rossini. Primeiro, eu acho que é legal a gente explicar para a nossa audiência quem hoje é legítimo a ter a saidinha, porque não são todos os encarcerados, né? Então, eu queria pedir para o senhor que gentilmente explicasse para a nossa audiência hoje quem tem esse direito a esse benefício. Então, todo preso, em tese, tem direito a esse benefício. A ideia da saída temporária é ir preparando o preso para a progressão de regime. A gente tem que lembrar que a cada 1/6 de pena, né, assim, como regra geral. Se não for hediondo. Se não for hediondo, tem uma série de... Mas a ideia é que a cada sexto da pena, assim, você progride, o sistema é progressivo. De fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. A gente tá falando, a saída temporária é de quem está assim, na prática, né? Quem está no fechado para ir para o semiaberto. Então, é uma espécie de treinamento ou de verificação se esse apenado que está no regime mais grave tem condições de voltar ao convívio social. Tá? Eles sabem disso. As estatísticas são de 5%, 6%, 7% de não retorno. Mas quando a gente está falando no estado de São Paulo de quase 200 mil presos, a gente está falando de um exército de pessoas. É como se um presídio inteiro fosse embora. Então, em tese, tem que ter comportamento adequado, tem que ter um tempo já, eu não lembro exatamente se é metade e tal, metade para frente, do que falta para progredir de regime. Mas aí a ideia é que ele já esteja em condições de ir para o semiaberto e a saída temporária compõe essa capacitação, esse jeito de um teste, se ele vai voltar ou não. Essa é a ideia da lei. Com o fim disso, né, que é o que se espera, não haverá essa espécie de... Ou seja, o sujeito... Né, o tiro até pode sair pela culatra, porque se você não vai ter ninguém com possibilidade então todos vão, em tese, progredir de regime sem nenhum... Por isso que a ideia não é nem que o pacote seja completo, é não ter progressão de regime para não ter que ter esse tipo de coisa. Entende? Para não ter que ter esse tipo de coisa, porque isso acontece só no Brasil. O que acontece em outros países? Tendo o livramento condicional, quando o sujeito já está à beira do livramento condicional, isso acontece.
O sujeito pode passar um fim de semana com a família e tal. Agora, a gente não consegue explicar para o povo como a Richthofen tinha saída temporária no Dia dos Pais, Dia das Mães. Dia das Mães. É um paradoxo. Sim. Né? Mas não é que vai comemorar o Dia dos Pais, é que há que se verificar se essa pessoa tem condições de voltar ao convívio social. Essa é a ideia. Tá. Portanto, eu acho que é aquilo que eu falei no começo. O Congresso tem que tomar decisões e o presidente tem que também entender, porque tem que sancionar, né, para ter o vigor da lei, tem que entender que essa é uma grita geral. A gente tem visto aí pessoas que saem, né, e é o que o delegado sempre fala, tem gente que delinque e a gente fica sabendo de um monte de gente que é presa, e isso que delinquiram na saída e não foram presos. Sim. Que há um aumento considerável nas estatísticas de roubo, de furto e de outros crimes durante esses períodos. E o povo, isso que é triste, né? O povo, as pessoas têm medo de viajar, têm medo de deixar a casa sozinha, porque tá tempo de saidinha. Então, e nas mídias sociais, as pessoas ficam vendo isso e ficam aterrorizadas. Então, assim, o legislador está se voltando para isso, é bom que olhe mesmo, tá? Agora, vamos ver se a coisa vai funcionar. Eu acho que com os 40 anos da LEP, reitero, nós temos que pensar numa reestruturação, porque isso aí é puxadinho. Tá. É, puxadinho. Eu queria perguntar, todos na mesa, essa questão de acabar com a saidinha é unânime ou alguém não aprova acabar com este benefício? Eu não tenho esse posicionamento tão claro, eu tenho dúvidas e questionamentos com relação a isso. Vamos lá. Artigo 122 da Lei de Execução Penal. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Então, quem são esses presos? São pessoas que muitas das vezes já estão saindo para trabalhar e estudar durante o dia, já estão no semiaberto. Então, não é que eles estão fechados e nessas datas festivas eles vão para a rua. Eles já estão na rua todos os dias. É que qual é a diferença? É que durante o cumprimento nesse regime, eles ficam durante a noite encarcerados, ficam presos. E durante o dia eles saem para estudar, para trabalhar. Então, primeiro é importante ter isso em mente. Segundo dado importante, Secretaria Nacional de Políticas Penais, de janeiro a junho de 2023, 120.244 tiveram direito à saída temporária em todo o país e 7.630 não retornaram. Isso dados oficiais do Senapen, ou seja, 6,3%. Tá. Temos que pensar, porque simplesmente acabar com algo no qual a grande maioria cumpre e se tem um papel efetivo, isso a ser verificado, Tá. De vantagem ou de melhoria na questão da ressocialização, por que punir os 94%, 95% que cumprem? Será que nós não podemos readequar as regras? Será que não podemos restringir mais ou restringir por uma parcela menor esse benefício, se assim podemos chamar? Ou simplesmente acabar com ele de forma total? Não sei, de repente a gente consegue criar uma regra em que menos pessoas ou pessoas que não ofereçam esse risco à sociedade não saiam, simplesmente. É para se pensar, eu não tenho, deixando bem claro, um posicionamento. Eu quero trazer essa reflexão a todos que nos acompanham, porque simplesmente extinguir um instituto não vai solucionar um problema tão grave como nós estamos discutindo aqui há 2 programas, do sistema prisional. Então, sim, é um sistema como um todo que precisa ser repensado e a LEP, a Lei de Execução Penal, como muito bem disse o Dr. Rossini, faz parte dessa reforma para poder repensar todo esse sistema. Bom, então eu vou pedir agora à minha diretora Mel que coloque aí na tela o Dr. Flávio Durso e o delegado Palumbo, porque o delegado Palumbo, enquanto o Dr. Flávio falava, ele estava aqui pedindo a palavra porque ele não estava concordando. Então eu quero agora ouvir o contraponto brigar dessa com ele, linha mas de eu não frente concordo. desses dois. Eu não concordo, porque eu sempre vou pensar na vítima. Entendeu? Se um deles sair e matar um pai de família, vamos nos colocar no lugar dessa família enlutada? Então, olha, 5% que não volta é muita gente. É muita gente. Nos últimos 5 anos, acho que 8 mil presos não retornaram. Estão matando, estuprando, cometendo tráfico de drogas, latrocínio. Vale a pena?
cometeu o crime porque ele teve o livre-arbítrio. Ninguém obrigou ele a pegar uma arma e ir lá e roubar. Ele teve o livre-arbítrio, a consciência de praticar dolosamente um crime, então, na minha opinião, ele que fique preso. E a regra, na minha opinião, tem que ser muito simples. Você quer passar o Natal, o Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães com a sua família? Não cometa crime, senão você vai ficar preso. Porque isso gera um sentimento de impunidade. O bandido, ele olha assim, nossa, tem audiência de custódia. Eu acho que eu vou sair. E geralmente ele sai. Depois ele fala, nossa, eu vou ter um monte de benefício. Eu mato uma mulher que é mãe dos meus filhos e pego só 6 anos? Qual que é o recado que a gente passa pro criminoso? Que o crime compensa. E é por isso que eu falo que esse país aqui é o paraíso dos criminosos. Se um deles cometer crime, se a gente puder evitar isso, já está valendo a pena. Não adianta, eu sempre vou me colocar no lugar da vítima e do cidadão do bem, viu? Olha, sinceramente, eu tô um pouco me lixando para preso, para ladrão. Entendeu? Eu não aguento. Assim, fica à vontade. Eu não estou de lado oposto. Não, eu sei disso. É porque eu me coloco no lugar da vítima, eu me dou por elas, né? Olha o policial que morreu lá em Minas. Todos nós. O cara saiu numa saidinha, matou o policial com um filho pequeno, com um bebê que nunca mais vai ter a possibilidade de chamar alguém de pai, a não ser que tenha alguém abençoado que caia na vida desse bebê, que cria, ele chame. Mas é difícil demais, gente. A gente tem que parar de romantizar. Ele cometeu o crime porque ele quis. A mãe de uma pessoa, uma mãe enlutada, o máximo que a Ana Carolina Oliveira consegue é ir no cemitério visitar a pequena Isabela Nardoni. Enquanto a Ana Carolina Jatobá, ela pede direito para passar as férias no Guarujá com a filha, com os filhos. Você acha que isso é correto? Na minha opinião, não é. E é por isso que às vezes eu até me altero um pouco, peço desculpa para vocês, porque não dá. Eu fiquei 20 anos combatendo o crime na linha de frente. Eu cansei de ver mãe em local de homicídio chorando pela morte dos seus filhos. Cansei de ver mãe em delegacia chorando porque perdeu um filho vítima de latrocínio. Vamos parar de romantizar o crime, é livre-arbítrio, cometeu o crime porque ele quis, ele tem que entender que é punição, não é benefício. Você quer passar... Olha o exemplo que o Dr. Rossini falou, mais uma vez foi brilhante. A Susana von Richthofen mata o pai à paulada, depois ele recebe o benefício para visitar os pais que eles mataram. E eles não querem colocar de forma subjetiva. Você tem que analisar a casa. Eles não conseguiram, né? Porque os pais já tinham... Pois é, então como é que a gente pode aceitar que isso aqui é um país sério? Uma mulher que mata os pais a pauladas recebe o benefício para visitar os pais que ela mesmo matou. Que não existem mais. Se a gente contar em qualquer país, vão falar assim, isso aí é piada, não aconteceu. Mas o que o doutor Flávio está ponderando é que você tem ali uma boa parte que tem um bom comportamento e... Se me dê... O problema deles, né? Quem mandou cometer crime? Tinha que ter bom comportamento fora da cadeia, não lá dentro. Não precisa pedir autorização, não. Pode seguir. Como eu disse, eu não estou em lado oposto. Tanto que eu falei desde o início, eu não tenho tão clara essa imagem de que tem que extinguir. Mesmo porque eu entendo muito essa posição para crimes graves. Todo mundo, todos nós somos cidadãos. Estou na rua, como todos estão, sofrendo as mazelas e as ameaças no dia a dia, simplesmente por sair de casa ou nem saindo de casa. Porque hoje o crime, muitas vezes, vai te buscar no interior da sua residência. Mas a gente tem que lembrar também, por um outro lado, que nem todos os crimes são crimes violentos. Nós temos crimes financeiros, nós temos outros tipos de crime que também prendem no Brasil, que também, e a cada dia mais, tem penas graves, penas altas. Então, não é sempre que há essa violência. Há outros tipos de crime que são apenados, inclusive, com penas altas. Isso que eu só queria dizer, que às vezes a gente alterando uma regra, não pode para crime contra a pessoa, não pode... financeiro, talvez, não sei se o senhor está falando da corrupção, ela mata muito mais do que o cara no farol aí. Eu entendi, mas o que eu acho que o doutor Flávio está querendo ponderar é que a gente não precisa de extremos. Em vez de eventualmente acabar com a saidinha, você restringir ou criar ali elementos e requisitos objetivos. Requisitos que você O objetivo faz que Susana von Richthofen saia para visitar o pai que ela matou. Nestes casos, não. Isso é um absurdo. Como é que você vai visitar um pai que já morreu? Por isso tem que ser analisado caso a caso. Você matou seu pai, como é que você vai visitar um pai que você matou? O critério objetivo, a solta, né? Tem que soltar. Não, mas
neste caso, eu estou entendendo que o doutor Flávio nem está defendendo. Ele está falando assim, vamos criar aqui elementos que diferenciem quem teria direito ou não a esse tipo de benefício. Seria uma alternativa, mas como eu disse lá na minha outra resposta, isso é uma opção da sociedade, muito claramente. A sociedade vai decidir. Se ela entender que não cabe mais a saída temporária, é assim que vai ser e é assim que vai ser aplicado. Vai haver uma lei específica e assim vai ser aplicado. É uma opção da sociedade. Você concorda, Mac? Não, eu concordo com os dois. Eu acho que nós já passou da hora de revermos as regras. Mesmo que aceitemos que a saída temporária é um instrumento de ressocialização, e é importante que o brasileiro ou a brasileira entenda, todos os indivíduos presos hoje serão ressocializados, né? Não tem prisão perpétua, a Suzane von Richthofen sairia da cadeia de qualquer forma. Sim. Agora, é importante que a punição aos criminosos, que a lei não seja desmoralizada. Quando você deixa uma homicida que matou a paulada os 2 pais sair da cadeia e voltar ao convívio da sociedade no Dia das Mães, no Dia dos Pais, você está desmoralizando a lei, você está desmoralizando a justiça brasileira e você está desmoralizando a sociedade. Porque a sociedade, por meio do seu contrato social, através dos seus representantes, condena as pessoas que cometem crimes bárbaros, como cometeu essa hoje senhora. Matou os 2 pais. A sociedade não gostaria de vê-la beneficiada Chega a ser uma ironia, forma. né? Você mata os seus ascendentes, né? E aí você tem o benefício de sair no dia da mãe do pai para visitá-los. Como é que você vai visitar? Eles não existem mais. Você matou eles. Ela pode rezar para eles da cadeia, né? Não, exato. A gente tem que colocar um detalhe. A pessoa vai sair. Mas hoje eu tô com 49 anos. Eu não faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha 20. Então que saia mais velho. E que cumpra a sua pena. Saia mais velho. Vai sair muito mais calmo e tranquilo. Geralmente a gente vai ficando mais calmo quando... Sim. Não é? E não o contrário. Agora ela é jovem, vai ter a vida inteira pela frente, parece que quer até se candidatar, capaz de ganhar ainda. É preciso que a gente cuide das nossas leis enquanto sociedade. A lei desmoralizada é uma lei inútil. E se a lei que pune criminosos é desmoralizada, como é rotineiramente no nosso dia a dia, o estímulo o papel da lei de contenção, de dissuasão, fica enfraquecido também. Então, é possível que se mantenha o instituto da saída temporária para determinados tipos de crime? Pode ser. Mas homicídio, a gente quer a gente quer essa mensagem que nós, por meio dos nossos representantes, desejamos passar para a sociedade, que entre toda a população carcerária, entre todas as pessoas que cometeram crimes, nós beneficiamos também com esse agrado, essa concessão da sociedade os homicidas? Eu acho que não. E isso gera efeitos graves, não só objetivos, como o número de pessoas que não retornam, ou como a quantidade de crime cometidas por pessoas enquanto estão em saídas temporárias, mas também efeitos subjetivos, que é a desmoralização da lei, o sentimento da pessoa que não cometeu o crime, que a retidão não compensa. Já que essa pessoa cometeu crimes gravíssimos, está sendo beneficiada, está saindo, até de forma ironicamente, a pessoa que matou o pai e a mãe está saindo no Dia dos Pais, no Dia das Mães. A sensação para a pessoa que não cometeu crimes de que a retidão não compensa também é uma coisa muito grave, muito ruim para a gente enquanto sociedade. A gente poderia dizer que em vez da gente, ao longo desse programa e da semana passada, nós dissemos aqui, nós tratamos de várias coisas que deveriam ser, de certa forma, mudadas seja na lei de execução penal, seja no processo penal, seja no Código Penal. Está na hora da gente rever toda a nossa legislação penalista ou fazer essas mudanças pontuais? Eu vou dar 1 minuto para cada um falar bem rapidinho. Dr. Rossini. Eu acho que a sociedade ela é tão complexa e ela evolui que a legislação não pode ficar
para trás. Então, o sistema tem que ser revisto permanentemente, porque a complexidade da sociedade exige isso, né? E o assunto é tão sério, e o que o delegado falou, né, do livre-arbítrio é tão poderoso, né? E o Estado tem que dar oportunidade, não tem que ele levar pelas mãos. Jesus Cristo foi punido do direito penal da época. Ele estava lá entre dois ladrões. Jesus Cristo, só conseguiu ressocializar um, que é o São Dimas. O outro ainda falou que... Mas se nem Jesus Cristo consegue ressocializar... Excelente colocação. Se você é filho de Deus, pula daí e vai embora. Se nem ele conseguiu, como é que nós vamos conseguir? Doutor Flávio. É complexo, o sistema é complexo, também precisa tomar muito cuidado para não virar uma colcha de retalhos. Muitas vezes a gente vê alterações legislativas que contribuem para que o sistema fique ainda pior. Então, mas o doutor Rossini muito bem colocou, essa lei de execução penal, realmente, até pela sua idade, mereceria uma revisão. Doutor Delegado Palumbo. Doutor, não deixa de... Não, imagina. Olha, eu acredito que sim, né? A gente precisa reformular, mas a dificuldade é gigantesca no Congresso Nacional. É impressionante como a maioria dos políticos não estão pouco se lixando para o que está acontecendo aqui na sociedade, aqui no povo, de forma geral. Haja vista que esse projeto da saidinha, ele é antigo, ele é de 2011 e está aí. Só que com o clamor público, com a morte de algumas pessoas, de policiais, a população começou a cobrar. Começou a cobrar, os políticos começaram, opa, vamos começar a nos coçar. E aí andou. E é por isso que eu falo para a população, fiscalize o seu político. Você pode cobrar com educação, sem xingar ninguém, sem ofender, mas cobre o seu político. Isso aí. Magno? A gente precisa falar da violência, a gente precisa falar da punição aos criminosos. Não é um tema que a sociedade pode fugir mais. Nós, desde a redemocratização, nós fugimos desse tema. A população sente isso, a população mais pobre sente mais do que qualquer pessoa. O pai que compra um celular para a filha em 12 vezes sente muito quando essa filha é furtada. Então nós não podemos mais nos furtar de falar desse tema. Agora, cabem aos deputados, como o delegado Palumbo, tocar essa discussão. E é claro que é difícil, mas são eles que têm esse papel, é a eles que a gente entrega esse dever. Sem dúvida. Bom, gente, e agora a gente chegou na fase final do nosso segundo bloco, que é o Linha de Fato. Essa semana nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico e com o seu irmão, Dursinho, porque a grande dúvida é, hoje, se você faz uma viagem doméstica, né, ou seja, dentro do território nacional, você pode levar uma bagagem de mão. Tem lá as medidas e quando você compra a sua passagem, você tem direito à bagagem de mão. O que tem acontecido com muita frequência, e o seu irmão foi vítima essa semana disso, é que você, na hora do embarque, você é obrigado a despachar a bagagem. Então, já não é uma coisa corriqueira, agora é obrigação. Ou seja, você compra a passagem, você tem direito à bagagem de mão, mas na hora do embarque, vem uma mocinha ali da companhia aérea e fala... precisa despachar sua bagagem de mão, você não vai poder viajar com ela. Todos os voos. Exato. E aí tem muita gente que tem laptop, como o doutor Flávio bem ponderou enquanto a gente conversava aqui nos bastidores. Nós, advogados e outros empresários, muitas vezes estão ali com documentações sigilosas, confidenciais de cliente, que você não pode simplesmente despachar aquela bagagem. Nós somos obrigados a despachar? E aí, como o seu irmão foi vítima, nós pedimos para ele nos responder essa pergunta. Somos ou não obrigados a despachar a bagagem de mão? Recebi centenas de mensagens a demonstrar que isso vem acontecendo com muitos passageiros. É realmente um procedimento quase que obrigatório, só que fere a lei. Porque o passageiro que se preparou para não despachar a mala, que levou a mala de mão esperando que ela chegaria íntegra, que colocou objetos de valor ou objetos sensíveis, frágeis, ele é surpreendido com a obrigatoriedade sem muitos argumentos ou sem muita conversa. Ou você despacha a mala ou você não embarca. Eu, como professor,
desta área, fui procurar nesta resolução 400 da ANAC e encontrei que pode haver a obrigatoriedade em caso de necessidade. A exceção, não a regra. Lamentavelmente tem sido a regra para muitas empresas aéreas. O despacho obrigatório, ele é necessário quando não há local no avião, quando a sua mala não preenche os requisitos de peso ou tamanho, quando há algum objeto que obrigatoriamente deve ser despachado, mas há uma determinação, me parece, dessas empresas aéreas para forçar esse despacho. Isso tem incomodado muito e esta bandeira agora é uma causa que defenderemos para verificar por que isso está acontecendo e por que muitas empresas aéreas estão violando a lei. A mala só deverá ser despachada quando necessária. A mala não é obrigatoriamente despachada como as empresas têm feito e aplicado. E, diante desses esclarecimentos, eu recomendo a todos vocês, numa situação dessa, gravem o fato, divulguem a situação, procurem o PROCON e a Justiça. Pois é, nem todo mundo conhece, né, tem o domínio sobre as leis, sobre os seus direitos, inclusive enquanto consumidor, quanto o seu irmão, quanto eu, quanto o senhor e todos nessa mesa, né? Então tem pessoas muito simples que viajam, né? E que se veem nessa situação e são obrigadas e acabam fazendo com medo até de não poder embarcar. Então que bom que o seu irmão agora vai seguindo uma campanha para que isso seja de fato cumprido dentro do que tem sido determinado pela ANAC, né? E nós ficamos aqui na esperança de que seja cumprido e que os direitos de todos os passageiros, enquanto consumidores, sejam respeitados. Eu queria muito agradecer à mesa por mais esse debate, né? A gente estendeu em 2 programas, foi muito bom falar sobre essa pauta. Agradecer a sua audiência e desejar a todos vocês que estiveram conosco uma semana que se inicia muito abençoada. Até o próximo final de semana. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.